O Eclesiástico, capítulo 29. O livro de Eclesiástico, ele só contém na Bíblia Católica. Ele não contém na Bíblia cristã evangélica. Eu, presbítero Gregório, utilizo muito o livro do Eclesiástico por acreditar que ele nos traz conselhos de sabedoria para um bom viver. O capítulo 29, ele começa assim: aquele que tem compaixão empresta com juro ao seu próximo. Aquele que tem a mão generosa guarda os mandamentos. Empresta ao teu próximo quando ele estiver necessitado, e de teu lado paga-lhe os que deve no tempo marcado. Cumpre a tua palavra e procede lealmente com ele, e acharás em toda ocasião que te é necessário. Muitos consideram como um achado o que pediu emprestado e causaram desgosto àqueles que o ajudaram. Até que se tenha recebido, veja-se as mãos de que o empresta, com voz humilde faze-se a promessa. Mas, achando o tempo de restituir, pede-se prazo, só se tem palavras pesarosas e queixa, e torna-se como um pretexto a dificuldade da época. Se o que pede emprestado pode restituir, nega-se a princípio restituir em seguida só a metade da quantia e a considera como um lucro. Se não tem meios para pagar, priva o que emprestou do seu dinheiro, e dele se faz gratuitamente um inimigo. Ele o paga com ofensa e maldições, e paga com o mal o bem que recebeu. Muitos não emprestam, não por maldade, mas por medo de seres injustamente iludidos. Todavia, se indulgente para com o miserável, e não o faça esmorecer depois da esmola. Por causa do mandamento, socorre o pobre, e não deixa ir com as mãos vazias na sua indulgência. Perde o teu dinheiro em favor de teu irmão e de teu amigo. Não o esconda debaixo de uma pedra para ficar perdido. Gasta o teu tesouro segundo o preceito do Altíssimo, e isto te aproveitará mais do que o ouro. Encerra a esmola no coração do pobre, e ela rogará por ti a fim de te preservar de todo o mal. Para combater o teu inimigo, ela será uma arma mais poderosa do que o escudo e a lança de um homem valente. O homem de bem responsabiliza-se pelo próximo. O homem sem pejo abandona-o a si próprio. Não esqueça o benefício daquele que se responsabiliza por ti, pois ele arriscou a vida para te amparar. O pecador impudício foge de seu fiador. O pecador atribui a si mesmo o benefício de quem por ele se responsabiliza e com o coração ingrato abandona o seu libertador.
um homem se responsabiliza pelo seu próximo e este, perdendo a vergonha, o abandonará. O mau penhor perdeu muitas pessoas que prosperavam e as gritou como as ondas do mar. Por uma reviravolta das coisas, ele exilou muito poderoso que se tornaram peregrino em terra estrangeira. O pecador que transgride os mandamentos do Senhor compromete-se a responder importunamente por outro, e aquele que tentar muitos empreendimentos não escapará do processo. Ajuda o próximo conforme as tuas posses, e acautela-te para que não caia tu também. O principal para a vida do homem é a água, o pão, o vestuário e uma casa para ocultar a sua nudez. Mais vale o que um pobre come sobre um vigamento do que um magnífico banquete em casa alheia para quem não tem o domicílio. Contenta-te com o pouco ou muito que tiveres e evitará a censura de ser um estranho. É uma vida miserável a daquele que vai de casa em casa, em toda parte onde se hospedar, não estará confiante e não ousará abrir a boca. Recebe-se com hospitalidade, dá-se de comer e de beber a ingratos, e depois disso ouve-se palavras desagradáveis. Vamos, intruso, preparar a mesa, e o que tens dá de comer a outros. Retira-te por causa da homenagem que deve prestar aos meus amigos. Recapitulando, retira-te por causa da homenagem que deve prestar aos meus amigos. Preciso de minha casa para nele receber meu irmão. Eis coisa penosa para um homem sensato ouvir a censura pela hospitalidade e pelo empréstimo que se fez. Muito bem, amados, eu não tenho costume de comentar o Eclesiástico, mas eu gostaria de trazer uma pequena e humilde explanação acerca desse capítulo. Esse capítulo fala sobre empréstimo, fala sobre auxiliar o próximo, de estendermos mão generosa e de guardarmos os mandamentos de Deus. Ele fala sobre emprestar ao próximo quando muitas vezes ele estiver passando por necessidade. Fazer a nossa parte. E cabe às pessoas que tomou emprestado restituir no seu devido tempo aquilo que tomou emprestado. Ele diz que aquela pessoa que tomou emprestado deve cumprir suas palavras, deve proceder lealmente com o seu credor. Muitas pessoas acabam, muitas vezes, tornando-se inimigo da própria pessoa que auxiliou, porque eles acham que aquilo que eles tomaram emprestado foi como algo achado, e no momento de restituir, eles se negam a restituir. Enquanto eles estão recebendo ajuda, eles elogiam, eles beijam, inclusive a mão de quem está emprestando. Eles usam vozes humildes, até fazem promessa de cumprir aquilo que eles estão se comprometendo.
Mas chegando o tempo de ele pagar a sua dívida, muito pede prazo maiores e até se queixa das ocasiões. Dizem que o momento foi cheio de dificuldade, reclama da época da vida. Eles pedem emprestado, mas se nega a restituir. Nega-se a pagar. Algum, inclusive, acaba até pagando a metade da quantia. Quando você recebe, muitas vezes, metade daquilo que você emprestou, você acha até que saiu no lucro. Então, o que diz? Que muitas pessoas, ele tem medo de emprestar. Eu tenho o costume de dizer, se alguém te pede emprestado, se você for emprestar, perdoa essa dívida logo, antes que essa pessoa se torne seu inimigo. Se você não tem condição de emprestar, então não empreste, para não se tornar inimigo dessa pessoa. Mas se você emprestou, perdoa logo essa dívida, para que não receba maldição, as pessoas começam a lançar maldição sobre sua vida. Então é isso que eu posso comentar. Eu não tenho um conhecimento profundo do livro do Eclesiástico, porque é uma passagem da Bíblia católica, mas eu tomei essa liberdade hoje de trazer esse comentário. Que Deus vos abençoe. Graça e paz para todos.